dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos canais do YouTube. Aproveita que você já está aí, se inscreve no canal, comenta, compartilha esse vídeo, curte, deixa seu like, porque isso ajuda a fazer com que o nosso canal chegue a mais pessoas, que as nossas notícias, os nossos conteúdos cheguem a mais pessoas. Então, ajudem a gente, colaborem aí, participem conosco. Para você que está no Papo Legal também, deixa sua mensagem, deixa seu alô, seu bom dia, tem enquete rolando lá também. Então, participa também com a gente, vamos fazer esse programa aqui juntos nessa manhã, porque tem bastante coisa para a gente falar, vários assuntos interessantes. Vamos falar de Pesquisa Quest, vamos falar também, entre os nossos destaques, do Tesouro Direto, porque está causando um furdúncio aí o Tesouro Direto, está causando bastante furor, vários assessores, inclusive, falando coisas que não são realmente verdadeiras. Então a gente vai falar desse assunto hoje com vocês. Mas, antes de tudo isso, eu quero passar para dar um alô para a nossa rádio parceira hoje, lá no Paraná. Então, a gente sai do norte do país hoje, ontem, né? Acredito que ontem a gente acho que estava no norte do país. Hoje a gente vai para o sul, a gente vai para o Paraná para dar um bom dia especial para a Rádio e TV Semear, que é parceira aqui do ICL, tem a nossa retransmissão, retransmite os nossos programas. E se você quiser fazer parte das nossas parceiras, retransmitir aqui a nossa programação, não só isso, também receber aqui o nosso bom dia especial, participar com a gente, é só mandar o e-mail para retransmissão@icl.com.br e você se junta a nós aqui e pode retransmitir nossa programação. Tem interesse? Manda seu e-mail e o nosso alô hoje especial vai para Semear do Paraná. Vamos passar então pelos nossos destaques, porque hoje, como eu falei, o programa está denso, são assuntos importantes, assuntos que vêm mexendo aí com os humores também da internet, e a gente vai explicar tudo isso no detalhe para que vocês não caiam em cilada. Vamos colocar aqui então o nosso primeiro destaque, que é justamente essa questão do Tesouro IPCA, que tem sido muito falada nas redes sociais por assessores, gerentes de banco. Então a gente vai explicar como funciona esse Tesouro IPCA, se é vantagem ou não entrar, porque a grande dúvida das pessoas é, tá, e como é que eu decido? Se eu entro num tesouro pré-fixado, que também está com uma taxa alta, e aqui, ou eu entro no Tesouro IPCA pagando mais de 8%, porque não se vê taxas assim desde a época, as vésperas ali do golpe da presidente Dilma, né? Então, quando você tinha aquela incerteza em relação à continuidade ou não dela na presidência, como isso estava trazendo muito risco, os títulos estavam pagando bastante, porque era uma questão institucional, uma ruptura institucional. Então, tudo isso faz com que o risco do país aumente. E naquela época, você tinha taxas altíssimas sendo pagas no Tesouro Direto. E a gente não via taxas tão altas desde então. Vamos primeiro entender que risco é esse que o mercado está precificando para jogar esses títulos lá em cima, já que eles respondem muito principalmente aos juros futuros, e mais do que isso, como é que a gente compara, por exemplo, o título pré com o título de inflação, quanto que eu vejo, ou como eu vejo, qual a inflação que está sendo prevista ali. Então a gente vai falar sobre esse assunto hoje, é um assunto que eu acredito que interessa ao bolso de vocês, mas a gente não vai falar só sobre isso, porque também teve nessa manhã Pesquisa Quest. Pesquisa Quest que trouxe aí um novo panorama para o cenário eleitoral, mas mais do que isso, para além do cenário eleitoral, tiveram aquelas dúvidas, ali, aquelas questões em relação à economia. E é justamente isso que a gente vai destrinchar com vocês, principalmente em relação à inflação, emprego e isenção do imposto de renda, porque é muito curiosa a avaliação das pessoas em relação ao imposto de renda de pessoa física. Então esse é o nosso outro destaque de hoje. Vamos falar aí da abertura de vantagem do Lula sobre o Flávio Bolsonaro. Isso acontece em meio a toda a questão do Dark Horse, todo o envolvimento do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro e também o Tari Flávio, que está
assombrando Flávio Bolsonaro, que deve desmaiar nas próximas pesquisas se assim continuar. Mas a gente tem um outro assunto que é o fechamento de ontem. A Bolsa voltou a dar trégua, mostrou sinais de recuperação, mas como foi um dia meio morno na Bolsa, foi um dia praticamente ali de osmose, se der tempo, a gente comenta esse movimento da Bolsa, eu deixei ele para o final não à toa, porque os outros dois assuntos vão tomar tempo, são densos e acredito que são bem de utilidade pública, principalmente a questão do Tesouro. Já falando aqui, puxando o gancho dos nossos destaques, quero convidar vocês que estão no Papo Legal e para quem ainda não tem Papo Legal, entra lá em papolegal.app, faz seu cadastro, participa com a gente. A nossa sala aqui do Mercado Investimentos é a Mercado Investimentos Real Oficial. Todo dia eu passo por lá, dou uma conversada com vocês e todo dia também tem a nossa enquete do programa, que hoje é uma pergunta da Quest. A gente pegou justamente a pergunta para ver como é que isso bate no bolso de vocês e entender se a percepção de vocês é diferente do que a gente tem visto na pesquisa. Por quê? Na pesquisa tem uma pergunta muito interessante sobre o impacto da isenção de imposto de renda, se as pessoas estão sentindo ou não. E aí tem várias camadas em relação a isso, porque ela pode ver que o desconto está menor ou que ela não tem mais o desconto, mas ela não sente diferença no bolso. Então eu quero saber de você. Você sentiu o impacto na renda depois da isenção de imposto de renda até R$5.000? Não senti diferença? A renda aumentou, mas não muito. Renda aumentou significativamente. Eu peguei de propósito aqui as perguntas da Quest, porque eu quero saber de você que está aí em casa, quero saber qual a sua opinião. Então também participa com a gente no chat, participa com a gente no Papo Legal. Vamos trocar uma ideia em relação a isso. Vamos então passar pela nossa agenda, só para entender o que tem de condutor hoje. Mas a agenda hoje está pequenininha, está esvaziada, o que deixa essa margem para a gente trazer esses assuntos mais densos no programa dessa quarta-feira. Então vamos colocar aqui a agenda para o pessoal de casa acompanhar. Como falei, bem enxutinha. 9 horas da manhã saiu a pesquisa industrial mensal, mas não é aquela mais abrangente, é a regional de abril. Então depois que sai a pesquisa industrial mensal, existe uma pesquisa por regiões. E foi essa que foi divulgada na manhã. Então é uma pesquisa praticamente secundária, que não toma muita proporção, não toma protagonismo. Às 9h30, aí sim a gente tem dado importante nos Estados Unidos, já tinha alertado vocês. Essa semana é importante para a inflação. Inflação aqui no Brasil, inflação nos Estados Unidos, na China, na Europa. Então uma semana que a inflação deve tomar esse protagonismo, começando agora, na quarta-feira, pelos Estados Unidos, 9h30 da manhã. Saiu o índice de preços ao consumidor e o núcleo. E esse dado, sim, tem potencial de mudar a direção do mercado. Até porque o mercado de juros por lá está muito instável e isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar de tesouro. 11h30 da manhã também tem nos Estados Unidos aqueles dados que a gente já conhece. Estoques de petróleo, gasolina, destilados e taxa de utilização das refinarias na semana até o dia 5 de junho. E aqui, para fechar, nosso velho conhecido semanal, fluxo cambial semanal no Brasil, às 2h30. Dito isso, vou beber o meu shot de água. Todo dia de manhã, gente, alguém coloca o áudio do shot de alga para eu ouvir, tá? Então, eu vou tomar aqui o meu shot de água na minha canequinha de Selic, aqui, a nossa caneca especial do Mercado Investimentos. Vou tomar aqui meu shot. Aproveita para se hidratar aí em casa, porque a gente vai falar de Tesouro Direto e esse assunto é muito importante. Então, só vou beber minha aguinha aqui e a gente já volta para explicar todo esse imbróglio do Tesouro Direto e da onde vem esses juros tão altos, principalmente no pré-fixado. Vou tomar um shot de alga. Shot aqui em dia. Vou tomar um shot de alga. Tomados os meus shots, vamos falar então de Tesouro, porque o Tesouro IPCA chegou a mais de 8%, inclusive nessa manhã, agorinha, eu acabei de abrir aqui, o Tesouro IPCA 2032 está pagando 8,38. E o Tesouro pré-fixado, aquele que você pré-fixa a taxa,
Claro, se levado até o vencimento, está pagando mais de 15%, algo que não era visto desde 2015. Então vamos entender, né, o que está fazendo com que essa instabilidade aconteça e por que isso voltou para as manchetes, inclusive ganhando uma grande proporção na oferta para vocês. E aí é que eu quero que vocês também tomem mais cuidado. Cuidado com as ofertas que chegam e como elas chegam. Porque, por exemplo, para quem não sabe, eu sou professora no Investidor Mestre, um curso que a gente tem aqui dentro do ICL, um curso de finanças de investimentos. E eu sou professora lá e dou aula ao vivo todas as terças-feiras, no caso, ontem. E um aluno chegou para mim e falou: Débora, me ofertaram um título do Tesouro. O Tesouro Pré, então o Tesouro Pré-fixado para 2029, que ontem estava pagando 14,89, e o Tesouro IPCA 2032, que ontem estava pagando um pouquinho mais que 8, mas não estava aí a 8,32. Estava muito próximo disso, mas não era exatamente esse valor. E aí a pessoa me perguntou, porque o assessor dela, o gerente, enfim, a pessoa que ofertou para ela na corretora, falou que se ela saísse antes, não tinha risco nenhum, não tinha possibilidade de perder. E isso não é verdade. E aí me preocupou muito, porque eu sei que conteúdos acabam rolando na internet, vocês vão receber esse tipo de abordagem, e eu acho que é nosso papel aqui até de serviço mesmo, né, um serviço público, de prestar esse esclarecimento, entender realmente como a coisa funciona, para que vocês não caiam em cilada e vocês entendam esses mecanismos. Como comparar um com o outro? Né? Para que serve cada um dos títulos? Então hoje eu venho aqui justamente para falar disso. Primeiro, a gente tem que entender de onde vem essa rentabilidade do título, porque ela não vem de nenhum lugar, certo? O Tesouro, ele não iria subir a dívida dele, porque vocês concordam comigo que se ele está pagando 15% para tomar esse dinheiro emprestado de vocês, ele não deixaria a dívida dele mais cara à toa. Se ele pudesse ali escolher, ele deixaria uma taxa mais baixa. Então, o que impacta essa taxa que chega até vocês todas as manhãs e as tardes no Tesouro Direto? Então, quando você abre lá sua plataforma, está pagando, como está pagando hoje aí, os 15,04, se não me engano, né? Deixa eu ver aqui, pegar certinho, 15,02 no Tesouro Pré e no Tesouro IPCA 8,32. Primeiro, da onde sai essa taxa? Né? Quais fatores fazem com que essa taxa chegue até vocês? Né? Essa taxa seja ofertada? Eu acho que esse é um ponto interessante, porque quando a gente pensa, por exemplo, em juros nos Estados Unidos, muitas vezes a gente acha que isso não tem nada a ver com a gente aqui. Quando a gente pensa em negociações de juros futuros, então eu falo, olha, o mercado começou a pressionar os juros futuros, deu recado por meio do Focus. A gente acha que isso está muito distante da gente, que não vai chegar na gente. Mas chega. Se você é superavitário, então se você tem dinheiro para guardar, e chega também se você precisa de dinheiro emprestado, porque isso molda todas as expectativas em relação a juros no Brasil. Tanto as negociações de juros lá fora, como as negociações de juros aqui. Então, por mais que a gente ache que é coisa de mercado financeiro, eu não tenho nada a ver com isso, não chega no meu bolso, vai chegar sim. Então, a gente primeiro precisa entender por que essas taxas são tão voláteis, por que elas mudam tanto. Ora, vamos lá, né? Ontem a taxa estava sendo ofertada a 14,89, hoje ela já está 15,02. A gente teve um salto aqui considerável, né? Se a gente pensar de um dia para o outro, inclusive ontem mesmo, a taxa pré-fixada começou sendo negociada a 14,77 e em um dado momento chegou a quase 15. Então, você vê que durante o dia, isso pensando nas negociações de juros futuros que acontecem no mercado futuro, durante o dia, os juros são muito voláteis. E o que eles refletem? As expectativas de juros para determinados vencimentos. Não é necessariamente o quanto eu acho que vai estar os juros em 2029, por exemplo. Então, não é que em 2029 eu acredito que os juros vão estar em 15,02 ou 14,99. Não é isso. É o quanto eu acho que vai estar, na média, todos os dias de negociação de juros até dia 1º de janeiro de 2029, por exemplo. Nessa média de todas as negociações de juros, eu acho que de hoje até lá, os juros vai estar, por exemplo,
a 15,02. Os juros vai estar a 14,89. Podem ver que aqui está 14,89, mas se a gente entrar agora no site já subiu. Então, você tem uma volatilidade nessas negociações de juros futuros que refletem as expectativas dos juros para o Brasil. E o que influencia essa expectativa dos juros para o Brasil? Quais fatores fazem com que esses juros ou essa expectativa suba ou caia? Justamente a inflação. Por quê? Por mais que a gente fale, a inflação está acontecendo por conta de cadeia de suprimentos que passam no Estreito de Hormuz, por conta do petróleo, por conta da expectativa de alta no preço dos alimentos, em detrimento de um fenômeno climático como um El Niño, que a gente conversou ontem na aula, ali às 8 horas. Para quem não assistiu, recomendo que assista. Para quem, por exemplo, em função de fertilizantes que estão sendo negociados mais caros e que vão impactar a próxima safra. E as decisões de safra estão sendo tomadas exatamente agora, em meio a todas essas questões climáticas, de fertilizante, de cadeia de suprimentos, de questão logística global. Então a gente está falando de uma inflação que vem basicamente de oferta. Mas, como eu sempre falo aqui, o mercado ele conhece um único remédio amargo e muitas vezes ineficaz para isso. Por mais que você subir a Selic, não vá mexer com o preço do petróleo, não vá mexer com a cadeia de suprimentos, não vá resolver o clima, como a gente tem aqui a nossa canequinha, né? Dizendo aqui, Selic não é cobra coral, porque não faz chover ou deixa de fazer chover, né? Não é o cacique cobra coral, não mexe com o clima. Ainda assim, o mercado acha que esse é o único remédio que tem eficácia, ainda que não tenha. E ainda não só não tem eficácia, como tem um custo social e econômico muito grande. Mas é o único remédio amargo e conhecido. Então, se a gente começa a ter essa expectativa de pressão na inflação, o primeiro fator que vai responder é os juros. Então, a gente já tem uma pressão dos juros vindo por aí. A gente tem umas outras questões que a gente pode analisar. Cenário eleitoral, aproximação de cenário eleitoral e toda essa visão fiscalista do mercado de que o governo vai gastar mais no ano eleitoral, que as contas vão sair do controle, que foi algo que aconteceu inclusive no fim de 2024 e depois a gente viu que foi um alarmismo sem tamanho, também vai pesar esse ano. Então já temos outra pressão aí para fazer com que as negociações dos juros fiquem instáveis e subam. Então cada vez mais as expectativas de juros para o futuro vão subindo. Outro fator, instabilidade geopolítica. Então a gente tem um presidente nos Estados Unidos que é muito instável, que toma decisões arbitrárias e que acaba mexendo com as expectativas também dos juros por lá. Então, primeiro, afeta os juros dos Estados Unidos, o que também vai pressionar aqui, porque se existe expectativa de juros mais altos nos Estados Unidos, isso também chega residualmente aqui como expectativa de juros. Se a gente coloca os dois gráficos para andar junto, eu já fiz esse teste aqui com vocês algumas vezes, a gente vê que o movimento acontece praticamente sempre junto. Sobe lá nos Estados Unidos, sobe aqui também. Então, as expectativas de juros de lá já influenciam aqui. Além disso, a gente tem um presidente que colocou tarifas no Brasil e vem atacando o Brasil por outras esferas. Então, na questão do PCC e do Comando Vermelho, na questão do PIX, tudo isso para justificar alguns ataques aqui ao nosso país, tentando defender os interesses estadunidenses. Isso também mexe com as expectativas de juros. Isso também faz com que os juros aqui fiquem instáveis. Então, diante de tudo isso, o mercado de juros, lá no DI Futuro, vai ficar oscilando. E ele baliza muito o que é ofertado para vocês lá no Tesouro. Então, se a gente tem um momento de instabilidade, seja por inflação, questão geopolítica, Donald Trump, juros dos Estados Unidos, ou tudo isso junto, os juros, as expectativas de juros vão subir. E a negociação lá no Tesouro Direto é muito próxima, o valor, o rendimento que é ofertado para vocês no Tesouro é muito próximo do que é negociado nos juros futuros, que muitas vezes também tem uma parte de especulação do mercado, uma parte ali que é também torcida e pressão. Então a gente precisa saber isso. Claro, tem os fatores geopolíticos, tem os fatores econômicos, tem a avaliação do mercado e tem pressão também. E aí o Tesouro vai ofertar uma taxa muito parecida com o que está sendo negociado para aquele determinado vencimento.
Então, se a gente está falando aqui de Tesouro Pré-fixado 2029, se você for lá no vencimento de janeiro de 2029, convido vocês a fazer esse exercício, vocês vão ver que a taxa é muito parecida com a que está sendo ofertada do Tesouro. O Tesouro não é bobo. Ele não ia subir a taxa, pagar mais, deixar a dívida dele mais cara se não tivesse essa pressão, se não tivesse essa necessidade de operar junto aos juros futuros. Então isso baliza muito a decisão. Outra coisa, se eu sair antes, que era a dúvida do aluno e pode ser a dúvida de vocês, eu perco. O assessor falou a verdade quando ele falou que não tinha risco nenhum de perder se saísse antes? Não, o assessor não falou a verdade. Então aqui é um ponto que precisa saber. Quando você coloca um dinheiro em pré-fixado ou em um título que é parte pré-fixado, como é o caso do IPCA+, o IPCA a gente não conhece, mas a taxa de 8,32 está fixada. Quando a gente tem essa parte pré-fixada, o título oscila muito, porque tem toda uma questão de precificação, que eu não vou entrar no mérito aqui, porque é uma coisa mais técnica. Inclusive, tem aula sobre isso no Investidor Mestre, convido vocês a participar, caso não participem. Eu sempre faço esses cálculos junto com os alunos, mas tem uma questão mais técnica que por tempo eu não vou explicar aqui. Mas você tem, né, componentes que fazem o preço mudar de acordo com a taxa. O título pré é muito mais fácil, porque a gente sabe que em 2029 um título vale R$1.000. Então a gente traz ele para o valor presente, descontando a taxa por todos os dias que a gente tem até hoje. Então a gente pega lá o 1º de janeiro de 2029, que o título vai valer 1.000, desconta, traz para o valor presente, descontado pela taxa. Quanto maior a taxa, concordam comigo que maior o desconto? Então, se você tem um título que vale 1.000 e dá um desconto de 14, ele vai valer, 14,89, ele vai valer ali R$702. Mas se você dá um desconto de 15,02, isso muda de figura. Por exemplo, ele valeria, vamos fazer o cálculo aqui, hoje é 2026, 699. Então, o que ontem valia 702, aqui arredondando, hoje já vale 699 porque o desconto está maior. Isso se chama marcação a mercado. É o preço que é dado para o título com base na taxa e, no caso do IPCA, outros fatores que também influenciam esse preço. Então, não dá para o assessor dar certeza ou falar que não existe risco, porque a marcação a mercado ela é volátil e depende dos juros futuros, depende dos Estados Unidos, do clima, da inflação, da questão geopolítica. Tudo isso influencia as negociações de juros, as expectativas eleitorais, a pressão do mercado financeiro. Tudo isso vai impactar a negociação da taxa. E a taxa vai impactar onde? Na marcação do título. Então não tem como ele falar que não tem risco, porque ele vai oscilar. Eu já vi título de inflação de longo prazo ter mais volatilidade do que uma ação. Então não tem como falar que não tem risco. Se você sair antes, você vai sair pelo preço que o título vale no dia. Por exemplo, comprou ontem a 702, hoje já vale 699. Você já teria perdido R$3 por título. Então você precisa entender que essa marcação existe, que essa oscilação existe se vender antes, se sair antes do vencimento. Se levar para o vencimento, aí o que foi combinado não sai caro, você vai receber exatamente o que você acordou no momento da aplicação e vai receber os 15,02, o IPCA mais 8,32. Saiu antes, é pelo preço que vale no dia e nem sempre vai ser favorável. Então não dá para falar que não tem risco. Outro ponto, como é que a gente sabe se um título tem lá 15,02 e o outro é 8,32? Quanto de inflação está sendo esperada para o título IPCA+. O que a gente tem que fazer aqui? Numa conta não meio de padaria, mas se a gente subtrair os 15,02 dos 8,32, dá 6,70. E isso pode ser um balizador. Claro que a gente precisa pensar nos objetivos, isso é o mais importante. Qual é o seu objetivo com o título do Tesouro? O meu objetivo com o título é preservar poder de compra e me proteger da inflação porque eu acho que ela pode sair do controle? Aí, eu posso levar até 2032, não vou precisar do dinheiro antes, uma série de fatores cabe no meu perfil de risco, aí você pode avaliar o IPCA+. O meu objetivo é saber exatamente o que eu vou ganhar por 1 ano, 2 anos, 3 anos, posso levar até 2029, cabe no meu perfil,
Tem um espaço para isso? Aí você pode avaliar o pré-fixado. Mas como é que a gente compara um com o outro para saber quanto de inflação, por exemplo, na média, precisaria acontecer para um título IPCA+, pagar o equivalente a 15,02? E aqui numa conta de padaria, isso dá 6,70. Então, para um título IPCA+, hoje, valer a pena, pensando nessa comparação de expectativa de inflação, a inflação precisaria ficar, na média, até 2032, entre 6,70 ou mais, para ele equivaler aqui, né, numa conta muito de padaria mesmo, a 15,02. Então essa também pode ser uma conta, porque se você acha que a inflação vai superar isso na média até 2032, aí você pode ter uma preocupação maior de proteger o poder de compra. Se você acha que não, você pode pensar, quero pré-fixar, ou até combinar os dois de acordo com os seus objetivos. Lembrando que aqui o objetivo, o prazo, o seu momento de vida, o seu perfil de risco é o que vai determinar a escolha de um ou outro. O que eu estou mostrando aqui é a diferença entre os dois, porque muitas vezes isso não é explicado para vocês, e aí a gente cai em armadilha mesmo, cai ali no assessor falando que pode colocar, se você resgatar não tem como perder, o que não é verdade. Ou coloca no título IPCA+, porque ele não tem risco, o que também não é verdade. Claro, até o vencimento, emissão soberana, são outros 500, mas se resgatar antes, pode ter risco sim. Renda fixa não é totalmente fixa se não estivermos falando do vencimento. O IPCA 8,32 é a melhor coisa porque a gente não via isso há 11 anos. Tá, mas com base no quê? Qual a sua expectativa de inflação? Será que nossa inflação vai ficar acima de 6,70 na média até 2032? Claro que a gente pode ter uma pressão inflacionária maior agora por conta das questões climáticas, logísticas e geopolíticas. Mas muito disso também não é só expectativa de inflação, não é só questões geopolíticas, é também pressão em juros futuros. E a gente sabe que o mercado de juros é um fator importante de pressão, assim como o relatório Focus. Então não dá para ficar à mercê do mercado também especulando com juros, porque muita gente ganha com negociação de juros. Eu falei isso lá em 2024, quando a gente começou a ter essa instabilidade no mercado de juros, e a gente viu títulos pagando muito parecido com isso. Tinha alguns títulos pagando ali 14,70, no momento não tão distante da gente. Então, naquele momento, a gente também teve instabilidade e depois arrefeceu. Então, não dá para também levar em consideração uma coisa que é volátil para tomar todas as decisões ali da nossa vida. Então, muito disso também é expectativa e a gente precisa levar em consideração para tomar as melhores decisões e, como eu falei, não cair em armadilha, não cair em cilada. Eu acho que a gente passou aqui, claro, nos 20 minutos, 25 minutos aqui que a gente tem para falar desse assunto, na maior parte dos pontos possíveis, mas deixem as dúvidas de vocês no chat, depois eu vou voltar para ver. Deixem também, eu vou até entrar agorinha aqui, porque eu fechei, eu vou entrar no Papo Legal, quero pegar as dúvidas de vocês por lá, porque se valer a pena, a gente faz um vídeo extra, alguma coisa para explicar sobre isso. Não deu tempo de falar da Quest, porque falar de tesouro parece simples, mas não é simples. Não é tão simples quanto parece. E eu acho que o nosso papel aqui é falar o que normalmente as pessoas não falam e explicar o que normalmente não se explica da forma que deveria ser explicada. Então, convido vocês a deixarem as dúvidas de vocês no chat, deixarem as dúvidas de vocês no Papo Legal. Depois eu vou fazer um compiladão para a gente conversar sobre isso, nem que seja num vídeo a mais. Também quero saber o resultado da enquete, ainda que a gente não tenha falado disso, amanhã eu vou trazer Quest para a gente falar e a gente vai destrinchar a Quest, mas eu quero saber de vocês se vocês sentiram um impacto na renda depois da isenção. E 64% aqui dos respondentes não sentiu a diferença. A renda aumentou, mas não muito, para 24% e aumentou significativamente com 12%. Ficou bem parecido, inclusive, com a Quest. Amanhã eu mostro para vocês e a gente vai falar por que as pessoas não estão sentindo essa diferença no bolso. Embora no desconto talvez estejam vendo e às vezes nem vendo, tá? Mas a gente vai falar especificamente desse assunto. Vou me despedir agora aqui de vocês, mas fazendo aí um convite também especial
porque a gente tem o replay liberado da aula de ontem, a gente falou dessas questões climáticas que vão afetar a economia, vão afetar a logística, mas também vão afetar muitas vidas. Então a gente precisa olhar isso por todos os ângulos, não só pelo ângulo da economia, mas também até por questões de vidas, vidas que serão afetadas em vários aspectos, pensando onde a pessoa mora, até riscos que as pessoas têm ali em regiões que vão ter chuvas excessivas. Então, se você não assistiu a nossa aula, eu convido vocês a assistirem, porque o replay já está liberado. Então, é só você entrar em iclmercado.com.br para assistir essa aula, que foi uma super aula ontem, sobre o El Ninho. Agora eu vou arrastar para os nossos vizinhos de cima, porque Roberta Garcia e Guga Noblar estão a postos para receber vocês. E a gente volta amanhã para falar de Quest e o que mexe com o nosso bolso, nossa bolsa e nossas vidas. Um beijão e até lá. Turma, conseguimos alcançar o nosso objetivo com a aula do professor Guy McPherson na terça-feira às 8 horas da noite. A aula gerou uma polêmica enorme. Muitas pessoas que não tinham ideia do que pode estar acontecendo com o mundo passaram a ficar em estado de alerta e buscando fazer aquilo que pode nos proteger em relação a isso. Outras pessoas dizendo que aquilo é um exagero e que, na verdade, é uma questão muito perigosa, mas não naquela dimensão. E outros ainda processando tudo que foi falado. A única coisa que você não pode fazer é não assistir a essa aula. Depois de assistir, você pode ter a opinião que quiser. Mas precisamos todos estar falando sobre esse tema, debatendo esse tema, porque quando acontecer, e isso nenhum cientista do mundo discorda, eles sabem que vai acontecer, a dúvida é quando, mas quando acontecer, a gente vai precisar, todo mundo está preparado para isso. Mas a gente vai deixar mais um tempo aqui, porque é uma aula que todo mundo tem que assistir.